Hallo Leute, guten Samstag, guten Morgen. Espero que você esteja muito animado para aprender alemão hoje. Hoje nós vamos aprender uma coisa fácil, simples, indolor. Como é sabadão, vou dar uma aula super light. Hoje nós vamos aprender a diferença entre do e sie, a diferença entre formal e informal. Isso dá muita dúvida, apesar de que é uma coisa relativamente simples, acabam surgindo algumas questões que são perguntadas recorrentemente, por isso resolvi aqui fazer um compilado e responder essas questões, tá bem? Bom, a primeira pergunta é: quando é que eu uso o formal e como é que o formal se dá? Atenção, o formal é uma pessoa, né, do discurso dialógica. O que significa ser dialógica? Ela só vai surgir no diálogo. Eu só vou falar de maneira formal com alguém se aquela pessoa com que eu estou falando tiver uma relação formal comigo. Então, basicamente, do e sie, ambos significam você. Do e sie, ambos significam você. Claro que depende da sua região do Brasil, algumas pessoas falam tu e você, algumas pessoas falam só tu. Então, estou aqui falando de maneira geral, o você, ou seja, estou falando com alguém diretamente, ambos significam você. Então, na hora de traduzir, não tente traduzir com outras coisas, porque vai complicar a sua cabeça. Ambos são você. Acabou. E agora eu tenho que entender quando é que eu uso um e outro. Bom, eu uso o sie formal, e atenção, sempre com letra maiúscula, quando eu quiser falar você com alguém que eu tenho uma relação formal. E o du com alguém que eu tenho uma relação informal. Isso parece simples, mas não é tão simples assim, porque ter uma relação formal ou não é uma questão cultural. Às vezes, no Brasil, você teria uma relação formal com alguém, informal com alguém, que na Alemanha você vai ter uma relação formal. Como assim? Por exemplo, na sala de aula, você estava lá no ensino médio, e aí como é que você chamava o seu professor? Você chamava o seu professor de prof, né? O prof. Se eu fosse sua professora de ensino médio, você me chamaria de Lude. E, de fato, até os alunos me escrevem em inbox e tudo, e me chamam de Lude. Eu adoro, não tem problema nenhum, né? Mas isso significa que a nossa relação é informal, ou seja, a relação professor e aluno no Brasil é uma relação informal. Se você vai perguntar alguma informação na rua, como é que você pergunta? De maneira muito informal também no Brasil. Raramente você usa uma formalidade maior com alguém, até mesmo com seu chefe ou com quem quer que seja, você vai usar uma relação informal. Muitas vezes no Brasil o que a gente faz bastante é quando a pessoa é mais velha, a gente fala tudo bem com o senhor, né? E esse o senhor, a senhora é o nosso jeito de marcar essa formalidade. Então no Brasil a gente tem bastante isso. Não é assim na Alemanha. Na Alemanha, a formalidade vai existir com qualquer pessoa que você não conhece, qualquer uma. A não ser que seja uma criança, porque aí uma criança fica um pouco estranho, mas já passou para ser adolescente, adulto. Eu não conheço aquela pessoa, eu vou tratá-la por Sie, é você formal. Então a formalidade existe para todo mundo que eu não conheço. Ah, então é só desconhecido? Não, também para todas as pessoas que você conhece e não são suas amigas íntimas. Então, se você conhece, claro que você conhece o seu chefe, claro que você conhece sua professora, que você vê todos os dias, claro que você conhece, não sei, a caixa do supermercado, porque você passa ali todo dia. Então, tem uma série de pessoas que você conhece, mas não são suas amigas, não são pessoas que realmente têm uma relação informal, uma relação próxima. Nesse caso, eu também vou usar o Sie. Bom, e agora vamos dizer que eu fiquei muito amigo, né? Eu tô ficando, fiquei não, tô ficando muito amigo da minha professora. E a gente tem saído depois da aula, tomar uma cerveja. Ou eu tenho ficado amigo do meu chefe. A gente tem se encontrado mais vezes. E aí, qual que é o momento de eu passar a chamar a pessoa, em vez de sie, du? Um momento é um momento em que a pessoa mais alta na hierarquia da formalidade escolher. Então, a pessoa mais alta na hierarquia da formalidade vai te dizer: ah, vamos nos chamar de du, né? Tem até uma expressão, duzen.
können wir uns duzen, né? Nós podemos nos chamar de du? Können wir uns duzen? Bom, e quem que é a pessoa mais alta na hierarquia? Se for seu chefe, tá claro que o seu chefe é aquele que vai ter que te falar, olha, a gente pode se chamar de du. Quem mais? Bom, se for sua professora, a sua professora é mais alta na hierarquia. Se for uma pessoa mais velha, a pessoa mais velha é a pessoa mais alta na hierarquia. Então, aquela pessoa que tem mais direito, né, a ser chamado formalmente, é a pessoa que pode realmente dissolver a relação formal. Qual a diferença, então, entre usar do e sie? Basicamente, é com quem você está falando. Se você tem uma relação formal com a pessoa, sie. Se você tem uma relação informal, du. E é só isso. E a conjugação do verbo, né? A conjugação do verbo no presente, por exemplo, no caso, vou usar o verbo machen, fazer. Eu tiro o en do infinitivo, sobra mach, que é a raiz, M-A-C-H. Então, qualquer verbo para conjugar, eu tiro o en, sobra a raiz, mar. No du eu coloco o ST, du machst. No sie formal eu coloco o en, sie machen. Então, tem a diferença aí na conjugação do verbo e o pronome que você vai usar. Por último, como segunda parte dessa aula, eu queria falar um pouco sobre uma dúvida que surge muito de maneira engraçada, porque ela surge bastante, apesar de que ela não tem muita. Ela não tem muita lógica, digamos assim, mas depois que os alunos começam a perguntar, eu entendi a lógica dessa pergunta, sim, faz sentido, e ela surge muito. Qual é? E se eu estiver falando da pessoa? Por exemplo, eu estou falando do meu chefe, e a minha relação com o meu chefe é formal. Então, eu falar assim, ele é uma pessoa muito boa, mas ele é muito rígido, né? Eu vou usar o sie formal porque eu estou falando do meu chefe? Não. Não, 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 não. Sie formal significa você. Ou seja, eu vou usar só na situação de diálogo com aquela pessoa com que eu tenho uma relação formal. Se eu estiver falando para outra pessoa sobre o meu chefe, eu vou usar ele, como em português. Ele, que em alemão vai ser ist sehr nett, aber sehr streng. Ele é muito legal, mas muito rígido. Ist sehr nett, aber sehr streng. Então, eu estou falando dele, eu vou usar ele. Se eu estou falando dela, eu vou usar ela. Não importa se a minha relação com aquela pessoa sobre a qual eu estou falando é formal ou informal. Só importa se eu só vou usar o sie formal se eu estiver falando diretamente com a pessoa com quem eu tenho relação formal, porque o sie formal significa você. Ok, ich hoffe, es ist alles klar. Eu espero que você tenha entendido, que tenha ficado tudo claríssimo. Se sobrar alguma dúvida, se restar alguma dúvida, não esqueça de ir lá no Instagram e me fazer a pergunta. Estarei à disposição para responder tudinho, ok? Dann euch ein schönes Wochenende. Ein schönes Wochenende. Tschüss!